não é possível, eu digo por que não é possível, e tudo mais, certo? E aí fica faltando para vocês, para fechar essa nota da primeira unidade, somente a parte do simulado, né? Que aí eu vou ver que dia que eu vou conseguir entregar para vocês essa nota do simulado, porque como o trabalho é um pouco maior, né, tem que realmente ler mais coisas, tá certo? Mas, fear not, vai dar tudo certo. Podemos começar oficialmente, né, começar oficialmente não, retomar oficialmente a nossa segunda unidade, né. Voltando aí o que a gente tinha começado a falar uns dias atrás, né, essa segunda unidade, ela vai tratar do escoamento de fluidos, né. A gente vai tratar essa perspectiva do escoamento de fluidos, esse escoamento de fluidos, tanto na perspectiva integral, que seria, digamos assim, uma visão geral dos escoamentos, quanto a gente vai tratar isso da perspectiva diferencial. Então, para a gente avaliar o que acontece, digamos assim, a que forças estão sujeitas uma partícula fluida, né, como que a gente pode modelar esse escoamento de um fluido, né, usando os balanços de forças, né, para descrever como que isso se comporta de ponto a ponto, né, descrever de maneira diferencial. Então, nessa perspectiva, né, de descrever os escoamentos de fluido, a gente tinha falado que tinham duas formas de a gente fazer isso. Ou através do referencial lagrangiano, em que a gente seguiu o movimento de uma partícula fluida que a gente tinha interesse, né, ou a partir do referencial euleriano. Como essa partícula fluida que a gente trabalhava, né, ela tinha uma massa, né, então a gente dizia que esse método de descrição que acompanhava a partícula fluida, esse método lagrangiano, ele se tratava de uma formulação por sistemas, né, e que a perspectiva do método euleriano, que era essa formulação por volume de controle, né, era uma perspectiva diferente, em que a gente analisava uma região do escoamento, né, e descrevia como que se comportavam as propriedades do escoamento, certo? E aí, na aula passada, a gente tinha visto, né, a diferença, né, de como que era essas formas de abordar, e a gente tinha dito, olha, vocês vão pegar essas 5 equações principais que vocês conhecem da vida pregressa de vocês. Deixa eu só ver aqui se eu estou gravando. Está gravando, né? Ótimo. Então, Renan, Renan está perguntando aqui, se a segunda unidade é mais fácil ou mais complexa. Pois é, né? As coisas às vezes pioram para poderem melhorar. Então, assim, a segunda unidade ela é um pouco mais complexa, mas depois ela fica mais fácil. Vai dar tudo certo. Até parece, esse povo tudo se deu bem na prova, fica aí falando, né, que tá difícil. Tá não, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Então, veja só, na aula passada, a gente tinha falado, né, que vocês conheciam já essas 5 equações aqui, conservação de massa, quantidade de movimento linear, conservação de energia, movimento angular, segunda lei da Terra, né, e todas essas equações que vocês já conheciam, elas tinham sido formuladas na perspectiva de sistemas, né, porque a gente trabalhava com ou uma massa de fluido e avaliava a ação de massa de fluido, uma massa de um dado objeto e avaliava a ação de força sobre ele, ou a gente trabalhava com um objeto qualquer e avaliava a transferência de energia, né, que acontecia. Então, todas essas equações que vocês já conheciam, elas tinham sido deduzidas para um sistema, né? Então, a gente tinha a representação da conservação da massa, dizendo que a taxa de variação da massa do sistema tinha que ser igual a zero. A gente tinha a equação da conservação do momento linear, né, que a gente deduziu e
e trouxe para vocês, dizendo que justamente essa taxa de variação do momento linear tinha que ser igual ao somatório de forças, né? A gente falou da equação de conservação de energia, né? Explicamos aí a primeira lei da Terra e representamos essa taxa de variação da energia do sistema em decorrência das transferências de calor e de trabalho para esse sistema, né? E fizemos também a avaliação da equação da conservação do momento linear, né? Onde a gente disse que justamente a taxa de variação do momento angular do sistema era decorrência justamente do torque que atuava sobre ele, né? Então, a gente pôde descrever essas equações para os sistemas, né, em termos aí das propriedades de equações que vocês já conhecem, né, e a gente pôde descrever essas propriedades extensivas, né, entropia, energia, momento linear, momento angular, massa, etc., como sendo integrais, né, de um infinitesimal de massa vezes uma propriedade intensiva, né, ou o produto dessa propriedade intensiva vezes ρ dV integrado em todo o sistema, certo? Então, a gente fez isso para todas essas 5 equações principais que vocês já conheciam, né, da vida pregressa, digamos assim, de vocês. Agora, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai precisar transportar essas equações que vocês já conheciam da perspectiva de sistema para a perspectiva de volume de controle. E na aula passada, a gente começou a trabalhar justamente com esse elo, né? O teorema de transporte de Reynolds, que era justamente o responsável por converter, né, essa forma lagrangiana, né, baseada em sistemas, na perspectiva euleriana, baseada em volume de controle. Então, quando a gente foi fazer isso, né, a gente, na aula passada, fez sistema, que é a quantidade de massa fixa, identificável, que vocês já conhecem. A gente fez o sistema coincidir com o volume de controle no instante inicial, certo? Porque eles coincidiam nesse instante inicial, a gente dizia que nesse instante, todas aquelas equações que valiam para o sistema também valiam para o volume de controle, certo? Quando se passava um instante ΔT, que a gente fez C infinitesimal, né? O sistema, que era essa quantidade de massa fixa identificável, essa massa de fluido, ela se desloca, né? O fluido está escoando, e parte dessa massa deixa de estar dentro do volume de controle, então parte do sistema deixa de fazer parte do volume de controle, e outra parte permanece dentro do volume de controle, certo? Então, quando a gente fez isso daqui, né, a gente foi avaliar justamente a taxa de variação de qualquer propriedade entre esses dois instantes. Então, no instante inicial, a gente tinha essas duas coisas, sistema e volume de controle coincidindo, e no instante posterior, esse já não era mais o caso, certo? E aí, quando a gente foi avaliar essa taxa de variação de uma propriedade qualquer, massa, momento linear, energia, era qualquer propriedade do sistema, a gente viu que o teorema de transporte de Reynolds trazia essa conexão, né? Então, o teorema de transporte de Reynolds me dizia, ó, que a taxa de variação de qualquer propriedade do sistema, ela era igual à taxa de variação da propriedade no volume de controle, mais o fluxo dessa propriedade através das superfícies de controle, certo? Então, se a gente analisasse cada um desses termos, né, a gente tinha que a taxa de variação de qualquer propriedade do sistema, massa, momento, energia, qualquer propriedade, era igual a taxa de variação com o tempo
da propriedade que estava contida dentro do volume de controle, mais, né, o fluxo da propriedade através da superfície de controle. Eu sei que quando eu falo assim, às vezes a gente fica sem entender direito o que as coisas querem dizer, né, como que a gente traduz isso para o português. Mas se a gente for tentar fazer essa tradução, né, para o nosso quesito mais simples que a gente tem, que é a massa, né, a gente pode fazer de maneira bastante simplificada, tá? Então, veja só, a gente tinha 5 equações para as 5 leis básicas lá, a gente desenvolveu o teorema de transporte de Reynolds, e o que está faltando para a gente agora é desenvolver justamente as equações para os volumes de controle. Então, a gente vai aplicar o teorema de transporte de Reynolds para cada uma dessas equações individualmente, para obter as respectivas equações na ideia do volume de controle, certo? Então, a equação da continuidade, como a gente chama, é justamente a representação da conservação da massa, né, na perspectiva de volume de controle, certo? Então, a gente sabia, né, para um sistema, que a taxa de variação da massa do sistema, ela era zero. Por que ela era zero? Porque, por definição, o sistema é uma quantidade de massa fixa. Então, não tinha variação da massa, obviamente, certo? E se a gente for expressar massa do sistema em termos de uma propriedade intensiva correspondente, a gente vai ver que a massa desse sistema é simplesmente a integral de 1 vezes dm, ou a integral de 1 vezes ρ dv. Por que eu estou falando 1 vezes? Porque lembra que anteriormente a gente trabalhava aqui com um etazinho aqui, um eta dessa maneira aqui. Deixa eu escrever. A gente tinha um eta, que era a propriedade intensiva correspondente, que ficava multiplicando aqui a integral de ρ dv, integral de dm. Tá? Então, para a massa, eta vale 1, certo? Então, como eu falei para vocês, né, a gente ia pegar a equação que a gente conhece para um sistema, vai pegar o teorema de transporte de Reynolds e vai juntar essas duas coisas, tá? Então, o teorema de transporte de Reynolds me diz que para uma propriedade qualquer, isso aqui é válido, né? Quando N é a propriedade extensiva. No caso da conservação da massa, ó, N equivale justamente à própria massa do sistema, certo? E eta, que é essa propriedade intensiva correspondente, vale justamente a unidade aqui, certo? Então, a gente vai primeiro substituir, né, onde tem N vai ser M, onde tem eta vai ser 1, nessa equação do TTR, certo? E a gente vai ficar com isso daqui. dm dt, massa, dm dt do sistema, e aqui, ó, onde tinha eta, ó, agora é 1, certo? Perceba que, pela equação lá que a gente tinha para o sistema, dm dt é nulo, né? Isso aqui vale zero, pela definição de sistema. Então, a gente fica com, simplesmente, a taxa de variação de ρ dv no volume de controle, mais o fluxo líquido, ρv escalar dA, através da superfície de controle, tendo que ser igual a zero. Se a gente for analisar as dimensões disso daqui, né, é fácil da gente perceber que, ρt corresponde, né, a uma dimensão de 1 sobre o tempo. Massa específica do fluido vai corresponder, então, a uma massa dividido por uma dimensão de comprimento ao cubo, né, um volume. E dV aqui é volume do volume de controle, né, então, tem uma dimensão de comprimento ao cubo também, certo? Dessa maneira, esse termo aqui, ó, ele tem dimensão de massa por tempo.
Similarmente, a gente vai ver isso aqui se repetindo para esse termo daqui, né? A única diferença sendo que aqui a gente tem justamente velocidade, então... Opa, deixa eu apagar. Então, velocidade é justamente comprimento. Minha Nossa Senhora, coordenação motora mandou lembranças. Deus me defenda. Então, velocidade, né? Comprimento por tempo. E a área aqui, comprimento ao quadrado. Então, da mesma maneira, né? Quando eu multiplicar isso aqui pela massa específica do fluido, massa dividido por comprimento ao cubo, isso aqui também tem dimensões de massa por tempo, né? Então, massa por tempo, a gente chama de vazão mássica. Não é máxima, é mássica mesmo, certo? E aí, essa vazão mássica, o que a equação da continuidade diz para a gente, né? Ela vai informar para a gente justamente que a taxa de variação da massa contida no volume de controle vai ser igual ao negativo do fluxo líquido, né, de massa através das entradas e saídas. Então, na realidade, o que a equação da continuidade diz para a gente, diz é que, se eu pegar um volume de controle como esse aqui da figura, certo? A massa que está contida dentro desse volume de controle aqui, ela vai ser uma função de o que entra e o que sai nessas seções de entrada ou de saída. Se tiver entrando mais massa do que está saindo, então está acumulando aqui. Se tiver saindo mais massa do que está entrando, então a gente tem uma diminuição da massa contida no volume de controle. Perceba que isso fica bem claro quando a gente analisa, por exemplo, um tanque como esse, né? Se a gente colocar aqui uma válvula na entrada e uma válvula na saída, né? E eu deixar, por exemplo, a abertura dessa válvula da saída pequena, enquanto essa válvula de entrada ela está jorrando bastante fluido aqui para dentro desse volume de controle, o que acontece é que esse nível aqui de líquido, ele vai sucessivamente aumentando, não é isso? Então, existe uma variação da massa que está contida dentro do volume de controle, certo? Ao longo do tempo. E se a situação for a inversa, né, eu ter se a gente tiver nessa seção de entrada um fluxo pequeno, né, fluxo pequeno de fluido, e eu abrir totalmente a válvula de saída aqui, o que vai acontecer é que todo esse fluido, né, ou parcialmente, esse fluido que está contido aqui dentro, ele vai se tornando, né, esse nível vai diminuindo, então, novamente, a gente varia a massa que está contida aí dentro do volume de controle. Então, perceba, esse termo daqui, ele representa o fluxo de massa através das entradas e saídas. Esse termo aqui, fluxo líquido, diz respeito justamente ao fato da gente estar fazendo a diferença entre esses valores, né? Se o que está entrando for igual ao que está saindo, então não existe variação de massa dentro do volume de controle. Mas, se existe uma diferença líquida, né, entre a entrada e a saída, então vai ter uma variação da massa que está contida dentro desse volume de controle, certo? É isso que a nossa equação ela quer tratar, é isso que ela traz para a gente, certo? Dúvidas do aspecto físico do negócio? Deu para entender aí o que a gente quer mais ou menos mostrar com essa equação da continuidade? Nessa semana, os quatro que hoje está implicado, precisa ser esses quatro aqui, fácil, né, Pedro? A gente vai fazer.
Exemplo que você diz é de questão, Mariana? A gente vai fazer vários. Não se preocupe. Antes, porém, da gente fazer esses, né, eu vou apresentar para vocês algumas simplificações que a gente pode fazer, né, nessa equação da continuidade. Tá? Então, quando a gente fala desses fluxos líquidos, né, de entrada e saída de massa através desse volume de controle, né, perceba, né, uma coisa que vocês devem sempre tomar cuidado quando estiverem tratando de toda essa análise integral, tudo que a gente vai falar dessa segunda unidade, é esse pontinho, a importância de se lembrar que isso aqui é um produto escalar, certo? Por quê? Porque o fato de se tratar de um produto escalar diz para a gente, né, implica que a gente vai ter que trabalhar com a relação que o vetor velocidade guarda com a área em cada uma dessas superfícies em que eles interagirem. Então, por exemplo, se a gente considerar esse quadrado aqui como sendo o nosso volume de controle, certo? E em uma dada seção, né, nessa área 1 aqui, que eu estou destacando, a gente tiver uma entrada de fluido, né? Então, a gente vai ter um vetor velocidade que caracteriza o escoamento, né? E para qualquer situação, a área que caracteriza essa superfície seria essa daqui, né? Lembra que eu falei para vocês que sempre a área era caracterizada por um vetor normal, que era justamente perpendicular a essa superfície normal, né? Obviamente, perpendicular a essa superfície de controle e aponta para fora, né? Então, quando a gente for tratar daqueles produtos escalares, a gente sempre vai ter que trabalhar com essas relações entre o vetor velocidade e o infinitesimal de área que caracteriza, né, a região através da qual o fluido está escoando. Se esse ângulo for como esse mostrado aqui na figura, de 180 graus, então esse produto escalar vai ser simplesmente V vezes dA vezes o cosseno do ângulo, né? Sendo um ângulo de 180 graus, então esse sinal fica negativo, certo? Já numa região de saída ordinária, como essa daqui, que a gente tenha a velocidade apontando para fora da superfície de controle, formando um ângulo θ de 0 graus com essa área, né, essa normal dessa área, então a gente ficaria, ó, esse produto escalar seria simplesmente V vezes dA, cosseno de 0 graus, né, e esse produto seria uma quantidade positiva. Então, percebam que em regiões de entradas ordinárias, digamos assim, em que a gente tem esse alinhamento entre a velocidade e a área, a gente atribui um sinal negativo devido a esse produto escalar. Em saídas ordinárias, seria um sinal positivo, né? E quando se tem uma situação de formar um ângulo qualquer, então, isso aqui é fornecido, né, em função justamente de qual é o ângulo e se esse ângulo produz um cosseno positivo ou negativo, certo? Eu quero destacar isso por quê? Porque quando a gente for resolver, né, as equações e os exercícios, vocês vão ver que a gente vai precisar muito desse, não é bem feeling, né, mas é dessa prática, de entender que nas sessões de entrada, normalmente, né, a gente vai ter uma condição como essa, e na região de saída, normalmente, a gente vai ter uma condição como essa, tá? E somente em casos específicos, né, que a gente tenha um ângulo qualquer sendo formado aqui, é que a gente considera esse produto escalar como cosseno genérico de um ângulo θ, certo? Bom, então, como eu tinha mostrado para vocês, né, um destaque aí para esse produto escalar, para avaliar esses fluxos mássicos de entrada e saída, ok?
Dito isso, a gente pode, né, obviamente, simplificar essa equação da continuidade de diversas maneiras, tá? Então, se a gente for falar do escoamento de fluidos incompressíveis, por exemplo, a gente fala de um fluido cuja massa específica ela é constante, né? Então, ela não é função nem do tempo e nem do espaço. Então, eu posso, né, tirar essa massa específica dessas integrais e derivadas aqui, né? K, sair da integral, sair da derivada, e ficou fora dos nossos integrandos, né? E a gente ficaria com uma equação da continuidade dessa maneira, certo? Se o volume de controle que a gente estiver trabalhando, ou seja, a região do espaço que a gente estiver analisando, ela for sempre a mesma, se ela não se deformar, né, ela tiver um tamanho fixo, uma forma fixa, então o volume do volume de controle, né, que seria o produto justamente dessa integração aqui, ó, integral de dV em todo o volume de controle, resulta o volume do próprio volume de controle, né? Se esse volume de controle ele não se deforma, então o volume dele é constante. Então esse termo aqui também pode ser cancelado, certo? De tal maneira que a gente fica com a equação da continuidade sendo representada simplesmente pelo fato de que a integral desse produto aqui, V escalar dA em toda a superfície de controle, tem que ser igual a zero. Quando ele fala, pessoal, de integral em toda a superfície de controle, veja que você vai observar uma região do espaço, que é o que você está estudando, e vai analisar toda a superfície de controle. Então, onde tiver escoamento na região de entrada ou região de saída, vai ter que estar contabilizado aqui nessa integração, ok? Então, esse produto velocidade vezes área, né, velocidade metros por segundo, por exemplo, área em metros quadrados, isso aí tem dimensão de comprimento ao cubo, né, volume por tempo. E a gente chama essa quantidade justamente de vazão volumétrica, certo? Então, para um escoamento incompressível, a vazão volumétrica na seção de entrada ela deve ser igual à vazão volumétrica na seção de saída, né? Na seção de entrada, pode ser 5 seções de entradas, né? Eu posso ter 5 entradas diferentes produzindo uma única saída. Posso ter uma única entrada produzindo 5 saídas, certo? E o que a equação da continuidade diz para a gente é que as entradas, a vazão de entrada total, tem que ser igual à vazão de saída total, certo? Uma outra coisa que a gente pode trazer desse processo, né, é a medida de velocidade média do escoamento. Velocidade média do escoamento, na realidade, ela traz, em uma seção, né, qualquer, ela traz a razão entre a vazão volumétrica e aquela área, né. Essa ideia aqui, pessoal, é a mesma que a gente usava aqui, ó, quando a gente calculava a coordenada do centro geométrico, né, usando a integral de y dA e dividia pela área, certo? Então, a gente tem esses dois conceitos interessantes, né, aí para a gente trabalhar, ok? Então, para o escoamento de um fluido incompressível, a vazão volumétrica na seção de entrada tem que ser igual à vazão volumétrica nas seções de saída, né? E a gente pode representar justamente essas vazões volumétricas aqui pelo produto da velocidade média vezes a área, certo? Um outro caso que a gente pode trabalhar é no caso de regime permanente, certo? Então, regime permanente é todo aquele escoamento em que eu não tenho variação de propriedades com o tempo, certo? Ainda que a massa específica do fluido ela possa variar, ela não vai variar com o tempo. Por quê? Porque o escoamento é em regime permanente, certo? Então, esse termo aqui, obrigatoriamente, ele tem que ser cancelado.
Perceba que a gente fica novamente com uma integral aqui, né? Mas essa integral na superfície de controle, para o caso do regime permanente, ela trata agora de uma outra quantidade, né? Essa quantidade é a vazão mássica do fluido, que representa justamente quanto de massa. Perceba, ó, se a gente fizer a análise dimensional disso daqui, isso aqui representa massa específica, massa por volume, velocidade, comprimento por tempo, área, comprimento ao quadrado, né? Então, esse termo aqui, ele representa justamente o escoamento de uma quantidade de massa por intervalo de tempo, certo? Quantos quilos de fluido escoa por unidade de tempo. E aí, novamente, a gente tem a informação de que a vazão mássica, né, em todo o volume de controle, né, através da superfície de controle, esse fluxo líquido de fluido tem que ser igual a zero. O último dos casos, né, é justamente o caso do escoamento uniforme, certo? Então, o escoamento uniforme, ele é uma simplificação, né, quando a gente considera justamente que a velocidade, na verdade, as propriedades sejam constantes ao longo de toda uma área de seção transversal, né? Então, a gente teria a integral de ρ v escalada A, né, podendo ser representada simplesmente pelo produto desses valores, né? Em vez de eu precisar fazer a integração, como o valor é único em toda a seção transversal, a gente deixava de ter a necessidade de integrar e passava simplesmente a multiplicar esses termos, certo? Bom, como Mariana, né, vamos fazer alguns exercícios agora, certo? Para a gente avaliar esses escoamentos, para a gente ver tudo direitinho, poder seguir adiante com entender melhor, né, esse conteúdo, certo? Então, meu povo, essa primeira questão, ela diz assim: um trecho de redução, posso ir? Em um tubo de água, tem um diâmetro de entrada de 50 milímetros e um diâmetro de saída de 30 milímetros. Se a velocidade de entrada, a média através da seção, for de 2,5 metros por segundo, determine a velocidade na saída, certo? Então, nesse caso daqui, a gente tem algumas coisas que a gente precisa observar e algumas ferramentas que a gente vai usar, certo? Primeiro ponto é que a gente tem, né, o escoamento aqui, ó, de fluido, certo? Através desse elemento que seria essa redução. O que é uma redução? É o passar de uma região de uma área maior para uma tubulação de área, né, menor, certo? Então, ó, ele delimita esse volume de controle como sendo essa região tracejada, certo? Nessa região tracejada, existem regiões em que o fluido escoa, aqui e aqui, e existe todo esse outro restante do trecho em que eu não tenho escoamento de fluido, certo? Nessa parte aqui que eu estou desenhando, não existe escoamento de fluido. Então, quando a gente for trabalhar a nossa equação da continuidade, a gente deve ter em mente que a superfície de controle diz respeito tanto a esses trechos em que eu não tenho escoamento de fluido, quanto a esses trechos em que a gente tem. Essa integral na superfície de controle diz respeito à totalidade da superfície de controle, certo?
Ótimo. Então, voltando para a questão, ele fala que um trecho de redução de um tubo de água, a água é um fluido incompressível, eu destaquei aqui, né, para que vocês comecem a anotar essas informações nas questões que são fornecidas para vocês. A água é um líquido praticamente incompressível. Então, a gente vai pegar a nossa equação da continuidade e vai dizer que ela se aplica ao escoamento de um fluido incompressível, né? Perceba que o nosso volume de controle, ele também tem um volume constante, né? Como a gente tinha colocado lá na dedução. Então, esse termo aqui todo, ele deixa de existir. E a gente fica simplesmente com a integral de V escalada A em toda a superfície de controle, tendo que ser igual a zero, certo? Como eu disse para vocês, a superfície de controle é essa totalidade aí, né? Porém, só existem algumas regiões da superfície de controle em que a gente tem velocidade, né? Então, essa região é a região de entrada e a região de saída, certo? Continuando na questão, ele fala assim, então, esse trecho aí de redução tem um diâmetro de entrada de 50 milímetros e um diâmetro de saída de 30 milímetros. A velocidade média na seção da entrada for de 2,5, determine a velocidade média, né? A velocidade na seção da saída, certo? Então, ele está trabalhando aqui nessa questão, pessoal, com velocidades médias, né? Velocidade média, como ele coloca aqui, ó, é justamente a integral de V escalada A ao longo de uma área qualquer, dividido por essa própria área, certo? Então, eu posso, ao invés de trabalhar com V, essa integral de V escalar dA aqui, percebam que se eu multiplicar isso aqui pela área, né, a gente tem essa igualdade aqui, né? Então, a gente pode deixar de trabalhar com esses termos integrando para trabalhar com os valores de velocidade média, certo? Um detalhe é que, quando a gente fizer isso, a gente não pode deixar de levar em consideração os ângulos formados, né, entre velocidade e a área. Então, a gente vai ficar com Professora, um susto, pelo amor de Deus. desculpa. Nossa Senhora. Diga. Nesse caso aí do exemplo, você fez uma soma, certo? Mas se o escoamento tivesse vindo no sentido contrário, seria uma diferença? Não. Perceba que eu ainda não trabalhei com os produtos escalares, Diogo. Eu ainda vou trabalhar com eles agora. Então, até agora, a gente simplesmente está somando as vazões em todas as áreas em que existe escoamento. É só isso que a gente está fazendo. Certo? Entendi. Tá bom. Pelo amor de Deus, que susto foi esse? Eu cheguei a dar um pulo. Então, a próxima vez eu coloco no chat, então. Não, aperta aqui nesse botão de levantar a mão, que aí o susto é menor. Tá certo, tá certo. Bom, vamos lá. Então, né, como o Diogo estava colocando, né, como que a gente vai saber se soma ou se subtrai esses termos, se o escoamento fosse para o sentido oposto?
Nesse ponto agora que a gente está tratando, né, a gente vai descrever esses produtos escalares aqui, ó, V de entrada, V na seção 1, área da seção 1, cosseno do ângulo formado entre eles. Quer dizer, eu vou deixar aqui em termos primeiro do produto escalar, certo? Entre esses dois vetores, velocidade na seção de entrada e agora na seção de saída. Certo? E perceba que na hora que a gente for trabalhar com esses produtos escalares, agora, a gente vai trabalhar com esses módulos de velocidade e área, né? Mas a gente vai avaliar justamente o ângulo que é formado entre esses dois vetores em cada um, certo? Então, perceba que nessa seção aqui de entrada, a velocidade aponta para a direita e a área que caracteriza essa superfície de controle, ela aponta sempre para fora da superfície de controle, né? Então, ela está apontando aqui, esse DA, ele aponta para a esquerda, certo? Então, o ângulo formado entre esses dois vetores na seção de entrada é um ângulo de 180 graus. Na seção de saída, esses dois vetores, né, vetor velocidade vezes o infinitesimal de área, ambos apontam na mesma direção, certo? Então, a gente fica com esse produto escalar sendo representado por velocidade vezes área vezes o cosseno de 0 graus, certo? E aí, com isso, Diogo, é que a gente obtém, né, os sinais que a gente vai usar na nossa resolução, né? Então, a gente atribuiu agora, em decorrência do produto escalar, o sinal negativo para a entrada e o sinal positivo para a saída, certo? E aí, com isso, a gente consegue, ó. Opa, eu fiz coisa errada aqui. Pronto. Então, com isso daqui, a gente consegue, né, relacionar a velocidade de entrada com a velocidade de saída e as respectivas áreas, tá? E aí a gente sabe que essa área de entrada, ela é dada por π vezes esse diâmetro de entrada ao quadrado sobre 4. Acho. E na seção de saída, mesma coisa, certo? Então, aqui a gente vai ter essa relação. Velocidade na entrada, velocidade média na entrada vezes o diâmetro ao quadrado, sendo igual à velocidade média na saída, vezes o diâmetro da saída ao quadrado. Certo? Então, a gente pode determinar essa velocidade da saída para ser justamente 2,5, que multiplica 50 e aqui o diâmetro de saída 30. Certo? Diga lá. Professora, no caso, esse sinal negativo, ele vai depender do sentido do DA, né? Isso. Na verdade, não é só o sentido de DA. Ele depende do ângulo formado entre DA e o vetor velocidade. Certo? Certo. Mas pode acontecer, tipo, do sinal negativo ser na saída? Não, porque na saída você sempre vai ter a velocidade, né, alinhada com esse vetor velocidade, com esse vetor caracterizando a área
que aponta para fora do volume de controle. Então, assim, numa entrada típica, a gente tem um ângulo de 180. Numa saída típica, a gente tem um ângulo de 0. Certo? A menos que você tenha alguma inclinação, de alguma maneira, desse escoamento, como eu mostrei aqui na figura, a gente tem essas situações, né? De entrada, a gente atribui o sinal negativo devido ao produto escalar, e na saída, a gente atribui o sinal positivo também devido ao produto escalar. Certo? Obrigada. Tranquilos essa primeira questão? Show. Então, já que já resolvemos essa primeira, eu só não substituí os valores, né? Mas ela tá ok aqui. É só vocês calcularem aí quanto que dá esse valor de VS. Certo? A gente pode fazer, então, agora, uma equação... Peraí. Opa, volta. Não, professor, não. Por que, então, que eu precisava fazer a equação VS vezes área menos VE vezes área igual a 0, se eu só iria substituir os valores no que foi dado ali de VΠ diâmetro ao quadrado sobre 4 na igualdade? Por que resolver a integral se era só substituir os valores? Ah, sim. A gente não tem integral nesse caso, porque ele disse que ele estava usando um valor de velocidade média aqui, certo? Você vai ver mais para frente, em outras questões que a gente vai resolver, que existem casos, como nessa questão aqui, ó, em que o perfil de velocidade em determinada região ele é uniforme, então o valor da velocidade média é igual a um valor em toda a seção, e existem regiões em que isso não ocorre, certo? Em alguns casos, como nessa questão que a gente vai resolver, a gente contorna isso matematicamente, né? E em outros casos, como nessa questão aqui, ó, a gente tem um perfil que ele é dado por uma equação, né? Então, nesses casos em que o perfil de velocidades em uma dada seção do escoamento ele é fornecido em termos de uma equação, a gente precisa fazer essa integração, entendeu? Então, não sei se respondi a pergunta. Respondeu sim. É isso, né? É isso. Então, como a gente não tem informações de um perfil de velocidade aqui nessa questão que a gente resolveu, a gente pode simplesmente usar os valores de velocidade média, considerar que é uma velocidade uniforme naquela seção, enfim, certo? Em outras situações, isso não vai ser possível de ser feito. Show. Então, vamos para essa aqui. Essa questão aqui, ela é um pouco diferente dessa anterior, né? Eu aproveitei a figura, mas eu até acho que eu vou fazer outra figura para ficar mais claro para vocês isso. Só um segundinho. Ótimo, vocês vão aceitar que isso aqui é uma turbina de um avião. Ó, tá parecido aí, mais ou menos. Vamos supor que seja isso aí, uma turbina de avião. Verdinha. Ótimo. Então, ele coloca aqui na questão o seguinte. A turbina de um avião consome 0,34 quilos por segundo de combustível, e 29,5 quilos por segundo de ar quando opera na condição de cruzeiro. Condição de cruzeiro, pessoal, é aquela condição em que a gente tem um voo praticamente estabilizado, sem nenhuma variação nas condições de voo, né? Então, não é decolagem, não é aterrissagem, é uma condição que o avião está lá a uma determinada altitude e mantém essa condição de escoamento, ele não está nem acelerando, nem desacelerando ao longo desse escoamento, certo? Ele coloca aqui, ó, que a velocidade média dos produtos de combustão em relação à turbina é de 457
metros por segundo. E pede para a gente estimar qual que vai ser a massa específica média dos gases produzidos na combustão, né? Ele quer saber qual que vai ser essa massa específica média dos gases de combustão. Beleza. Então, o nosso volume de controle, ele é a nossa turbina, né? Perceba que nessa perspectiva que a gente está trabalhando, a gente não precisa saber qual o formato dessa turbina, né? A gente não precisa saber. Como é que eu faço para deixar isso aqui de transparente, meu Deus? Essa aqui, transparência, 40%. Eu não preciso efetivamente saber de qual que é o formato dessa turbina, né? Basta eu saber que existe uma seção de entrada nela, em que eu tenho tanto a entrada de ar quanto a entrada de combustível, certo? E que existe uma seção de saída através da qual os produtos de combustão saem, certo? Se a gente for avaliar a equação da continuidade, para essa condição em que a gente tem essa condição de voo de cruzeiro, então a gente pode considerar que o escoamento, ele é em regime permanente, certo? Se esse escoamento ocorre em regime permanente, então esse primeiro termo, ele pode ser descartado, ok? Na questão anterior, a gente pôde, desprezar também variações na massa específica do fluido, não é isso? Por quê? Porque se tratava do escoamento de água. No caso atual, a gente está tratando do escoamento de produtos de combustão, a gente está trabalhando com... A gente está trabalhando com escoamento de ar. Então, são fluidos tipicamente compressíveis. Então, a gente não pode desprezar esse termo daqui, certo? A gente trabalhar com essa integral na superfície de controle diz respeito à avaliação de todos os fluxos de entrada e todos os fluxos de saída desse volume de controle, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma entrada de ar, entrada de combustível, e uma saída de produtos. Certo? Como eu tinha falado para vocês, a gente vai, né? A gente considera, a gente viu que esse termo daqui, ρ V escalada EA, representava o que a gente chamou de vazão mássica do fluido, né? Era uma quantidade de massa que escoava por unidade de tempo. Nas seções de entrada, tipicamente, como eu tinha falado para vocês, a gente tem essa configuração, né? Entrada de ar, entrada de combustível, formando um ângulo de 180 graus com essa área que caracteriza a superfície de controle, que aponta sempre para fora, né? Então, se a gente tem esse ângulo aí de 180 graus, então a gente vai considerar esses termos de entrada, tanto da vazão mássica de ar quanto da vazão mássica de combustível, como sendo termos negativos. A gente poderia trabalhar com digamos assim, esses produtos escalares especificamente? Poderia. Mas a gente não tem informação de qual que é a velocidade, a gente não tem informação de qual que é essa área da seção de entrada de cada um dos dois, né? Então, é preferível que a gente trabalhe com as vazões mássicas desse fluxo, certo? Então, ao invés de eu trabalhar com essas integrais aqui, a gente vai trabalhar com M ponto, vazão mássica de ar na seção da entrada, que a gente já falou que, né, tem um sinal negativo por ser uma seção de entrada típica. Mesma coisa para os combustíveis, certo?
E isso aqui tem que ser igual a ρ V escalar dA na seção de saída, certo? Como também não é informado para a gente nenhum perfil de velocidade nessa seção de saída, a gente vai considerar que a gente tenha valores uniformes nessa seção, de tal maneira que a gente possa escrever massa específica dos produtos de saída vezes a velocidade média na saída vezes essa área da seção de saída vezes o cosseno do ângulo formado entre velocidade e área na seção de saída, que é um ângulo de 0 graus, né? Vou colocar até aqui para a gente deixar bem claro aqui esse V. Certo? Assim sendo, meu povo, ó, a gente tem a vazão máxima de ar como sendo justamente 29,5, a vazão máxima de combustível 0,34, a velocidade de saída como 457, a área de saída 0,325 e o cosseno de 0 graus vale 1. Certo? Então, com isso daqui, a gente consegue calcular... Opa, isso aqui não tem sinal negativo. Então, com isso aqui, a gente consegue calcular qual que vai ser essa massa específica na saída. Certo? Esses termos para o outro lado da equação. E aí a gente tem a medida de qual que vai ser essa massa específica dos produtos na saída. Certo? Dúvidas, meu povo? Tudo bem? Como assim, Cristiane? Uma entrada diferenciada dos outros? Não sei se eu entendi a pergunta. Um entrar por um canto e o outro entrar por outro? Seria assim? Por exemplo, ter aqui uma entrada do ar, por aqui, por cima. Deixa eu ver se eu estou entendendo a sua pergunta. Podia ter aqui a entrada de ar e aqui a entrada de combustível. Seria isso? Perceba que, ainda que isso aqui ocorra, né? Então, o ar está entrando por essa superfície de controle. Essa superfície de controle, ela tem uma área que caracteriza ela, né? Que aponta sempre para fora da superfície de controle de maneira normal, tá? E aí, não sei se você consegue visualizar isso matematicamente, né? Mas a gente tem exatamente a mesma situação. Por quê? A gente tem uma região de entrada típica em que a gente vai ter uma relação entre o vetor velocidade que caracteriza a área e a própria área que aponta na direção normal, né? Formando esse ângulo de 180 graus. Ok? Beleza? Dúvidas, pessoal? Outras? Bora para mais uma? Certo. A gente tem essa equação aqui, certo, Francisco? Como sendo a nossa equação da continuidade, a equação base para a gente resolver esses problemas, certo? Quando a gente considerou que esse escoamento ocorra em regime permanente,
E a gente considerou isso pelo fato de o escoamento do avião estar escoando, o avião está escoando, o avião está se movendo a uma velocidade lá de condição de cruzeiro, ou seja, é aquela condição em que o avião ele nem sobe, nem desce, nem acelera, nem desacelera, né? Então, é a condição, digamos assim, de um voo estável e estático, né? Um voo estático, entre aspas. A gente teria que não existe nenhuma variação das propriedades desse escoamento ou propriedade desse voo, né, com o tempo. Então, esse primeiro termo aqui a gente desprezou, certo? Então, a gente ficou simplesmente com esse lado aqui da equação, certo? Rho é quilogramas por metro cúbico, certo? Rho, quilogramas por metro cúbico. M ponto, que é a vazão mássica, é quilogramas por segundo, né? Massa por unidade de tempo, certo? Ótimo, então. Pessoal, então a gente fez essa da água, fizemos essa da turbina. Vamos fazer... vamos fazer primeiro... Vamos fazer essa daqui. Essa daqui é uma boa questão. Eu gosto dessa questão. Quando o aluno escuta o professor dizendo assim, eu gosto dessa questão, tanta coisa passa na cabeça da criatura, né? Que só vendo. Mas essa questão ela é muito boa porque ela é bem didática e ela ilustra para a gente justamente essa questão dos produtos escalares e facilita o entendimento para vidas futuras, né? Questões futuras. A questão aqui ela diz assim: considere o escoamento em regime permanente pelo joelho de água mostrado no diagrama. As áreas são A1, A2 e A3, ele dá os valores. Adicionalmente, parte do fluido é perdido na seção 4, que é essa seção aqui, um furo, né, devido a um furo. Há uma vazão estimada em 0,1 metros cúbicos por segundo. As velocidades médias nas seções 1 e 3 são 5 e 12, e estime a velocidade na seção 2, né? Então, perceba, esse escoamento é um escoamento em regime permanente. Se é um escoamento em regime permanente, ele já diz isso, então a gente já despreza esse primeiro termo aqui, certo? Além disso, ele fala que o fluido que está escoando é água, certo? Se o fluido é água, a água é um fluido incompressível, então a massa específica pode ser, variações da massa específica podem ser desprezadas, certo? O que ele está pedindo para a gente é que a gente estime a velocidade com que o fluido escoa nessa seção 2 aqui, né? Perceba, ó, que na seção 1 ele indica aqui um vetor velocidade V1, que aponta para dentro desse meu volume de controle. Eu vou desenhar aqui o volume de controle como um todo, para a gente, né, deixar isso bem claro para todo mundo. Esse é o nosso volume de controle, incluindo aí o furo, certo? Então, nessa seção 1, eu tenho um vetor velocidade que caracteriza uma região de entrada de fluido. Na seção 3, ele indica aqui, ó, um vetor V3 também, que caracteriza uma seção de saída de fluido. E na seção 2, ó, percebam que não existe nenhuma setinha aí na seção 2. Isso aqui quer dizer, pessoal, que quando ele me pede para eu determinar esse vetor velocidade da seção 2, é porque ele não sabe se isso aqui é uma região de entrada ou de saída de fluido, certo? Então, é isso que a gente vai ter que determinar. E para a gente fazer essa determinação, a gente vai precisar, em todos esses pontos, avaliar a relação que V guarda com a área infinitesimal que caracteriza a região do escoamento, certo? Então, como eu falei para vocês, ela sempre aponta
normalmente para fora da superfície de controle. Então, aqui a gente tem uma área 1, aqui nessa seção 3, mesma coisa, o vetor que caracteriza a área apontando para fora da superfície de controle, e na seção 2 também, certo? Área 2. Nessa seção 4, né, é uma seção de saída, é um furo, né, e aqui, obviamente, a gente também tem uma área que caracteriza esse furo, né, que caracteriza essa seção onde ocorre o escoamento de fluido, certo? Área 4. Então, percebam que para a gente fazer essa avaliação desse escoamento, da conservação da massa através desse elemento, a gente vai usar justamente essa equação, né? Integral de VDA através da superfície de controle tem que ser igual a zero. Então, a gente vai pegar toda essa nossa superfície de controle e vai dividir ela entre as regiões em que ocorre fluxo de fluido, né? Então, a gente tem fluxo de fluido na seção 1, na seção 2, na seção 3, e vai estar de folga e está fazendo essa tarefa de coletar. E aí eu faço a interface com o GSD. e na seção 4. Certo? Então, a gente tem 4 regiões de escoamento. Como eu falei, o fluido é incompressível, então as variações de massa específica são desprezíveis, a gente pode tirar essa massa específica dessas integrais. Tá bom? Então, nessa condição, a gente vai avaliar justamente esses produtos escalares, tá? Deixa eu só pegar uma estrutura que eu já tenho escrito para facilitar a vida aqui. Então, nessa seção 1, a gente tem V1, A1, o ângulo formado entre eles é um ângulo de... Ô, Cacilda. Toda a vida, pessoal, ó, aprendam para a vida de vocês, aprendam com os erros dos outros. Toda vida que você quiser fazer um negócio para facilitar muito a sua vida, vai achar que aquilo ali vai ser maravilhoso, facilitar demais, suspeite. Suspeite, porque nada na vida é fácil. Toda vida que eu tento encurtar o caminho nessas estruturas aqui, eu sempre me lasco. Minha Nossa Senhora. Nessa seção 1, pessoal, o ângulo formado, todo mundo consegue ver que seria de 180 graus, aqui nessa área. V1 aponta para dentro, A1 aponta para fora. Na seção 2, a gente tem uma situação análoga, né? Só que a gente não sabe para onde que o vetor 2 aponta. Então, o que vai acontecer é que a gente vai precisar atribuir uma direção. A gente vai precisar dizer, eu acho que 2 é uma seção, vocês acham que é de entrada ou de saída? Saída. Saída, pronto. Uma seção de saída. Se é uma seção de saída, o ângulo formado vai ser um ângulo de 0 graus. Certo? Na seção 3, a gente tem uma seção de saída. E na seção 4, a gente tem, novamente, outra seção de saída, né? É um furo lá. Excelente. Então, a gente ficou com menos V1A1, mais V2A2, mais V3A3, mais V4A4, pessoal, se vocês observarem, é justamente a expressão que a gente usa para a vazão
mássica, vazão volumétrica, né? Que é o dado que ele fornece na questão. Se vocês se lembrarem aqui, opa, vamos lá. A gente falou que vazão volumétrica era justamente integral de VDA, né, ou produto da velocidade média vezes a área. Então, aqui a gente pode expressar isso aqui como sendo vazão volumétrica através da seção 4, né? Numa seção de saída típica, esse produto escalar tem sinal positivo, né, cosseno de 0 graus. Então, agora, resta a gente substituir os valores para achar quem que vai ser V2, né? Então, V1 vale 5 metros por segundo, a área 1 é 0,2. V2 a gente não sabe quanto que é, mas a área 2 também é 0,2. V3 vale 12 metros por segundo. E a área 3 vale 0,15. E Q4, que é a vazão através do furo, é 0,1 metros cúbicos por segundo. Certo? Então, 0,5 vezes 2, isso aqui dá 1. 12 vezes 0,15. Opa. 12 vezes 0,15 dá 1,8. Mais 0,1, né? Então, 1,8 mais 0,1 dá 1,9. Menos 1, isso aqui é 0,9. Igual a menos 0,9. Então, V2 vai ser menos 0,9 dividido por 0,2. 0,9 dividido por 0,2. 4,5. Alguém chamou aqui? Então, Vinícius, se você olhar aqui a resolução, a gente achou para V2 um valor de velocidade negativo, né? Significa que quando a gente arbitrou que V2 seria uma saída, a gente, na realidade, fez uma consideração errada, né? Porque V2, na realidade, é uma seção de entrada de fluido, certo? Diga lá, Mariana. Professora, no caso, esse ângulo de 30 graus não foi utilizado em nenhum momento, em alguma outra situação ele poderia ser utilizado? Então, esse ângulo de 30 graus, ele não é utilizado nessa questão, né? Essa figura pode até ser usada para outras coisas, né? E esse ângulo pode ser que sirva para alguma coisa nessa ocasião. Mas ele não é utilizado nessa questão, por quê? Porque quando a gente fala desse produto escalar, a gente sempre fala da relação do vetor velocidade com a área que caracteriza, né, a região através da qual o fluido escoa. Então, perceba que nessa seção 1 aqui, a gente tem essa área do escoamento, né? A normal dela aponta para fora, e o ângulo formado entre ela e o vetor velocidade é de 180 graus. Então, o ângulo que a gente vai usar não é esse daqui, é o ângulo formado sempre entre o vetor velocidade
e a área, através da qual o fluido está escoando. Certo? Diogo tinha dito... Deu certo, Mariana? Diga lá. Deu sim, professora, obrigada. Nada. Entendeu agora, Diogo, a questão lá do sinal negativo? Por que que deu negativo? Entendeu, né? Que a gente botou, a gente considerou que era uma saída e, na realidade, aquela região era uma região de entrada de fluido. A gente tinha essa dúvida se era entrada ou saída, a gente escolheu uma, se desse ok, se desse positivo, então era o sentido que a gente tinha arbitrado, se não, era o sentido oposto. Então, a gente pode dizer aqui que V2 é uma seção de entrada ok? Tudo certo, senhoras e senhores? Professora, Diga-me. bom dia, essa última integral da seção 4, eu não entendi muito bem o que diferencia ela das outras integrais. Para ela ser uma vazão volumétrica, eu acho, né? Então, ela é igual às outras, né? A questão é que, para a seção 4, nessa questão, a gente não tem nenhuma informação de velocidade ou área, né? Perceba que na questão ele dá área 1, área 2, área 3, velocidade 1, velocidade 3. Ele não dá para a seção 4 nem a velocidade nem a área. Então, a gente não tinha como calcular essa integral de V escalada EA para a seção 4. Mas ele fornece para a gente a informação da vazão volumétrica, né? E a vazão volumétrica é justamente a integral de uma velocidade escalar uma área através da qual na qual eu esteja estudando, né? Então, vazão volumétrica vale V escalar dA, tal como aqui. A gente disse, ó, vazão volumétrica, que ela é dada pela integral de V escalar dA em uma área qualquer, certo? Então, a gente usou essa informação, que já era a combinação das outras duas, que na questão ele não fornecia. Ok, professora, obrigadão. Nada. Eu acho que dá tempo da gente fazer mais uma. A gente tem até umas 10h30. Acho que dá tempo da gente fazer mais uma. Deixa eu ver qual que a gente pode fazer aqui. Pronto, essa daqui. Eu gosto dessa questão aqui. Ela é simples, ela é direta, ela é boa. Ah, Cacilda. Essa questão aqui, pessoal, o que acontece nessa questão? Ele diz assim, a figura ao lado, ela mostra a confluência de dois rios, né? Então, aqui eu tenho um rio, aqui eu tenho outro rio, eles se juntam para formar um terceiro, né? Observe que os perfis de velocidade nos dois rios, a montante da confluência, são uniformes. Então, aqui é a confluência, essa região, e a montante é sempre tudo que vem antes, né, de um determinado ponto. Então, aqui é a montante da confluência, aqui é a montante da confluência. Esses perfis de velocidades aqui, eles são uniformes, certo? E aí ele dá o valor da velocidade em cada um deles. E que o perfil de velocidade na seção ajusante, jusante quer dizer justamente o que vem depois, certo? De qualquer coisa, não é uniforme. Esse perfil de saída aqui, ó, ele tem um trecho que tem esse valor 0,8V, e esse trecho aqui que tem valor V. Sabendo que a profundidade do rio formado é uniforme e igual a 1,83 metros, determine o valor de V nessa seção de saída. Opa,
Ixi, fiz besteira, peraí. Então, percebam, a gente tem aqui um volume de controle. Que volume de controle é esse? A própria geografia aqui desse rio, né? Esse aqui seria o nosso volume de controle, certo? Existem nesse volume de controle regiões em que o fluido não escoa, né? Como essas daqui. E existem regiões em que o fluido escoa, como essas seções aqui de entrada e de saída de fluido, certo? Quando a gente está falando do escoamento de dois rios, a gente está falando do escoamento basicamente de água, né? Então, fluido incompressível. Além disso, a gente pode considerar esse escoamento um escoamento em regime permanente, né? O rio está sempre escoando daquela mesma maneira. Então, esse escoamento, ele ocorre em regime permanente. Se a gente fizer isso, a gente vai ficar com integral na superfície de controle de V escalar dA igual a zero, como vocês já estão ficando meio calejados de ver, né? Opa. E aí, a gente vai avaliar quem é a nossa superfície de controle e onde ocorre escoamento de fluidos. Então, a gente tem escoamento de fluido na seção 1, que seria essa primeira entrada aqui, eu vou colocar um índicezinho aqui. Nessa seção 1. Essa seção 2. E na seção 3. Vai ficar aqui fora do slide, mas só para ficar menos bagunçado. Seção 3. Beleza. Nas seções 1 e 2, a gente tem perfis de velocidade uniforme, significando que a gente tem um valor de velocidade único naquela seção. Então, a gente vai prosseguir da mesma maneira que a gente fez anteriormente, né? Da mesma maneira que a gente fez na questão anterior. Camila. Então, a gente tem, na seção 1, o vetor velocidade formando um ângulo de 180 graus com a área. Na seção 2, o vetor velocidade também formando um ângulo de 180 graus com a área. E na seção 3, a gente não tem um perfil uniforme. A gente não tem esse perfil uniforme porque justamente a gente tem uma parte dessa seção aqui com um valor de velocidade e outra parte com outro valor de velocidade, certo? Então, nessa área 3, a gente pode, na realidade, como a gente tem esses trechos em que a velocidade é uniforme, a gente pode separar essa área 3 em duas seções, digamos assim, juntas, né? Duas seções, é um perfil que ele não é único, mas que ao longo dessa área a gente tem uma parte que obedece uma equação, outra parte que obedece outra equação. Então, a gente pode tratar isso como sendo um V3A. Eu posso chamar essa seção aqui de A. E essa parte aqui, essa porção aqui, de B, né? Então, a gente pode dizer que na seção de saída 3, a gente tem duas seções, a seção A e a seção B, onde a seção A tem um valor de velocidade V3A e uma área A3A, cujo ângulo formado com a área, né, entre a velocidade e a área é de 0 graus, e uma seção B.
certo? Fazendo isso, a gente percebe que esse primeiro termo vai ter sinal negativo, menos V1A1, menos V2A2 também, por conta do cosseno do ângulo. V3A, se a gente observar aqui na figura, ele vale, ó, 0,8V. Então, V3A vale 0,8V. Cosseno de 0 graus. E V3B, se a gente olhar lá na figura, vale justamente V. A3B, cosseno. Dessa maneira, pessoal, vocês conseguem ver que a gente já tem praticamente todas as informações, né? Resta só a gente substituir os valores e avaliar as áreas. Então, na seção 1, a gente tem a velocidade 1 de menos 0,91. A área a que se refere esse escoamento é a área de um retângulo, né? A largura do rio vezes a profundidade dele, porque não é fornecida nenhuma outra forma para a gente calcular isso. Então, 15,2 vezes 0,91, que é a profundidade nessa região. Na seção 2, a velocidade é de 1,22, e a área seria... Oi. 0,91 não é a velocidade? Mas também é a profundidade aqui. Ah, tá bom. Tanto é a velocidade quanto é a profundidade nessa seção 1. Tá certo que eu não tinha visto essa parte de baixo. Então, V2, 1,22 vezes 24,4 de largura e 1,52 de profundidade. E na seção 3, a gente tem 0,8V. Se vocês observarem aí a figura, ele diz que a largura desse trecho é de 9,1 metros, e na questão ele informa que a profundidade desse trecho é de 1,83. Na outra seção, na seção B de bola, a largura é de 21,3 metros e a profundidade é de 1,83. Certo? Dessa maneira, né, substituindo aí os valores, a gente consegue determinar qual que vai ser o valor desse V aí, correspondente a essa seção de saída. Beleza, pessoal? Tranquilos? Se sim, meu povo, então a gente encerra por hoje, tá? E aí, na aula que vem, a gente faz mais questões de conservação da massa, né, em regime transiente, em outras condições, para a gente concluir esse tópico. Diga lá, Micael. Professora, ao invés de ter separado esqueci como é que se fala, o fluxo de saída, isso, V3, em duas seções, V3B e V3A, poderia fazer tipo uma média ponderada e utilizar só o V3? Que teria uma média ponderada de 0,8 vezes 9,1, mais V vezes 21,3 dividido pela soma de 9,1 mais 21,3? Eu não sei se eu estou entendendo por que a gente iria dividir, Micael. Não, é só para encontrar a média ponderada. Para você achar a velocidade média nessa saída? Isso. Você poderia. Poderia, sim, achar a velocidade média nessa saída, e aí multiplicar a velocidade média vezes a área total da saída, né, que seria 9,1 mais 21,3.
vezes a profundidade. Certo, certo. Certo? Poderia sim. Mas não é a mesma coisa, né? No fim das contas, é o mesmo raciocínio. Porque você, na realidade, ia trabalhar com o que ia acontecer, né? Vou só duplicar aqui o slide para mostrar o que seria isso que o Michael está colocando ali na dúvida dele. A gente ia ficar com... Deixa eu deletar isso aqui. O que ia acontecer nessa seção 3 seria assim, você quer usar um valor médio de velocidade, não é isso? Aí a velocidade média na seção 3... Tem que ter paciência, às vezes, com esses coisas de equação, porque o juízo funciona mais rápido do que as equações, né? Obviamente. Deixa eu pegar a fórmula, então, que eu tenho aqui. Velocidade média na seção 3, o que você faria, né? Você ia calcular essa integral dividido pela área total, né? Isso tudo dividido pela área total. Então, você ia, na realidade aqui, usar 0,8V vezes um DAzinho aqui, né? Integrar desde 0 até 9,1. Então, seria algo como, deixa eu botar aqui a fração, dividido pela área total, seria 9,1 mais... Oxe, por que tá assim, meu filho? Não sei o que aconteceu. A área total seria 9,1 mais 21,3, e a gente ia multiplicar pela profundidade, né? 1,83. E essa integral de VDA ao longo dessa área daí, né, em todo esse escoamento, o que você ia fazer aqui? Você ia separar em dois trechos, né? É como se fosse duas integrais. Uma integral em que você trabalhe com o perfil de velocidade 0,8V vezes 0,8V vezes um dA, que seria, eu vou botar aqui P para profundidade, certo? Vezes um dl, mais V, que seria o perfil no outro trecho, vezes a profundidade, vezes um dl. Isso aqui seria a sua velocidade média do escoamento, certo? E aí, o que ia acontecer é que você ia ter que integrar esse primeiro trecho de 0 a 9,1, que é a largura, né? Então, deixa eu deixar isso ainda mais direitinho. Você ia ter esse trecho para integrar desde L igual a 0 até L igual a 9,1 metros, certo? Mais a integral do outro perfil de velocidade, em que a gente tem V vezes a profundidade vezes dl, e aí você ia integrar isso aqui desde 9,1 metros até 21,3 mais 9,1. Que seria esse ponto aqui da saída. Tranquilo, Micael? Sim, sim.
Deu para Então, entender. conceitualmente, seria isso aí. Uhum. Você realmente substituir esse perfil que não é uniforme pelo uso dessa integral nessa área e dividir pela área total para achar a velocidade média nessa seção. E aí, uma vez que você achasse a velocidade média nessa seção, você vinha para cá e multiplicava essa velocidade vezes a área total do escoamento na seção de saída, né? 21,3 mais 9,1 vezes a profundidade. Ok? Ok, beleza. Mande, por favor, Vinícius, para eu não correr o risco de não lhe atender, tá certo? Ei, obrigada, pessoal. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, fiquem com saúde, tá bom? Beijinhos. Até.